A Marvel é repleta de seres capazes de manipular a realidade em diferentes escalas e a grande maioria deles estão na Terra. Sejam mutantes, modificados, seres de outras realidades, hoje vamos ver alguns dos mais poderosos manipuladores da realidade, começando com a Natasha Repina. Pois é, vamos começar a lista com uma mutante e já aviso logo que essa raça vai dominar o vídeo de hoje. Natasha Repina era uma jovem mutante que, após um acidente causado por seus próprios poderes, seus pais morreram e ela se refugiou em um armazém, onde ficou presa em pesadelos. Os guardas que a encontraram foram transformados em monstros por seu poder, alimentando ainda mais o seu medo, mas a situação chamou a atenção dos mutantes em Krakoa. Alguns telepatas foram enviados ao local e transformaram seus pesadelos em sonhos felizes, fazendo que tudo voltasse ao normal. Os seus poderes são basicamente a distorção da realidade de forma onírica, uma forma bem singular entre os mutantes. Seus sonhos formam uma esfera ao seu redor e todos que fizerem contato com ela, seja fisicamente ou por telepatia, serão arrastados e presos lá dentro. Eles serão conectados em uma rede neural com ela e serão usados como uma fonte de energia para a própria esfera. Pessoas presas lá dentro são afetadas de maneiras diferentes. Algumas podem ser transformadas em monstros horrendos, enquanto algumas podem ver os seus próprios medos nos sonhos. E no geral foi basicamente isso que ela apresentou dos seus poderes, sendo a personagem que abre o vídeo de hoje. E continuando com a lista, vamos para o segundo, que eu coloquei o Proteus. Kevin é filho da Moira, uma geneticista e antiga aliada dos X-Men, que depois acabou se tornando uma vilã, e também de um político chamado Joseph, que na época era um pouco influente. O personagem é tão poderoso que em certo ponto seu corpo não resistiu e ele se tornou pura energia psionica, e a Moira não conseguia mais controlá-lo. E para proteger todas as outras pessoas do seu próprio filho, ela decidiu confinar Kelvin em uma sala especial na ilha Muir, onde ele permaneceu isolado por anos. Um bom tempo depois, os X-Men encararam o Magneto na própria ilha e os sistemas de contenção que mantinham Kelvin aprisionado foram danificados, permitindo que ele fugisse. Ele adotou o codinome de Proteus e demonstrou sua capacidade de possuir corpos humanos graças à característica dos seus poderes. A sua verdadeira forma, como eu já comentei, é composta de pura energia psionica, então ele precisa possuir corpos humanos para interagir fisicamente com o mundo. Por causa dessa intensidade dos seus poderes, o corpo que ele ocupa se deteriora rapidamente, fazendo com que as suas trocas sejam frequentes. Mas o seu principal poder é com certeza a manipulação da realidade, transformando objetos em outras formas, modificando o ambiente e até mesmo afetar o corpo de outras pessoas. Ele já encarou outros mutantes e até mesmo alguns que são atualmente considerados ômegas, e faz coisas como transformar o sangue do Magneto em chumbo e rajadas do Ciclope em pipoca. E por aí vai também. Na Era de Krakoa ele foi um dos mais importantes, sendo parte dos 5 mutantes que podiam trazer de volta outros personagens à vida, mas apesar disso é um dos menos explorados nos quadrinhos. Mas continuando a lista agora com o Sr. M, Absalom Mercator nasceu em uma pequena vila na Bélgica e, assim como Proteus, é um dos menos explorados nos quadrinhos. Na real, ele deve ser o manipulador da realidade menos explorado de todos. Nem em Krakoa ele chegou a aparecer e nos documentos da ilha ele estava contado como desaparecido. Mas em sua defesa ele nunca foi um personagem que queria fama. Ele até mesmo se mudou para os Estados Unidos para ter o completo anonimato. Ele se mudou para o Distrito X, um bairro predominantemente habitado por mutantes em Nova York, e de vez em quando usava seus poderes para ajudar a comunidade, como consertar eletrônicos e curar ferimentos. E assim, no geral é isso que eu tenho para falar do personagem. Ele pode transmutar a matéria e a energia, alterar a própria forma física, tornando-se intangível ou mudando de aparência. Além disso, ele pode aumentar ou suprimir poderes de outros mutantes, além de reparar ou desativar dispositivos tecnológicos. Esse deve ser o mutante mais poderoso e esquecido pela Marvel, e quem sabe um dia ele não reaparece. Mas pelo menos o quarto da lista é um personagem que já foi bastante aproveitado e mostrou quanto que é poderoso, sendo ele Jamie Braddock. Jamie Braddock Jr. foi inicialmente apresentado como um empresário de sucesso e promotor de corridas de carro, mas ele não era muito certinho e acabou pagando por isso. Ele se envolveu em atividades criminosas, acumulando dívidas significativas que o fizeram ser sequestrado e torturado. Durante essa tortura, os seus poderes mutantes latentes se manifestaram, permitindo a ele perceber o universo como uma rede de cordas quânticas que ele podia manipular. Mas apesar de ter ficado extremamente poderoso, o custo foi a sua sanidade, e agora Jamie acha que o mundo todo é um dos seus sonhos. Inicialmente suas habilidades eram limitadas ao contato físico, ele precisava tocar e alterar as cordas para manipular a realidade. Com o tempo, a sua força e controle aumentaram significativamente, permitindo atuar de uma forma muito mais ampla do que no seu começo. Ele pode criar portais para transporte instantâneo, transformar seres vivos em diferentes formas, conceder habilidades sobre-humanas a outros e até mesmo ressuscitar os mortos. Ele também já demonstrou a capacidade de dividir a própria linha do tempo em muitas, e é capaz de criar coisas como cópias de outras pessoas, lugares, coisas e criar algo ou alguém totalmente novo com um pensamento. Sem contar que ele também tem uma conexão com uma realidade mística, o que permite ele usar magia, mas não é muito aproveitado esse lado dele não. E falando em magia, uma das manipuladoras da realidade que com certeza iria aparecer aqui é a Feiticeira Escarlate. Originalmente, Wanda e Pietro foram apresentados como filhos de pais humanos romanes, Django e Maria Maximov, que os adotaram após serem entregues pelo Alto Evolucionário. Mais tarde foi contado que eram filhos do Magneto e de uma mulher chamada Magda, mas em 2015 retornaram para a história do Alto Evolucionário. Outra mudança foi que eles não eram mais filhos do Magneto e nem mesmo mutantes, mas sim humanos modificados. Wanda, ainda recém-nascida e geneticamente modificada pelo Alto Evolucionário, foi imbuída das energias místicas da montanha Wundagore, onde estava preso o demônio Kiton, adquirindo
possuindo habilidades latentes para a magia. Toda essa combinação confusa de eventos que se colidiram geraram uma das criaturas mais poderosas da existência, um ser Nexus manipulador da probabilidade e que brinca com a realidade como quiser. Em eventos recentes, ela já demonstrou que a morte não pode reivindicar sua alma e caso a Wanda morra, ela pode simplesmente desejar voltar à vida e isso vai acontecer. Ela também lutou de igual para igual com uma entidade cósmica após alguns conselhos da Rainha do Nunca. Em seu colapso nervoso, ela não só acabou com os Vingadores, como invocou Dormammu para lutar ao seu lado e mais tarde alterou toda a realidade para que todos tivessem o que sempre quiseram. E isso tudo é porque ela nem tem tanta experiência como foi apontado pela Agatha Harkness. Por enquanto, ela é puro poder, mas quando ela tiver controle sobre todos os seus poderes místicos e poderes Nexus, será um dos seres mais poderosos dos quadrinhos. E olha só, tal mãe, tal filho. E o descendente da Feiticeira Escarlate é um ser tão poderoso quanto ela e mais um manipulador da realidade a entrar na lista. Durante o seu casamento com Visão, a Wanda usou seus poderes para criar gêmeos a partir de almas perdidas, mas Mephisto as recuperou, mas as almas transfiguradas pela magia da Wanda destruíram o demônio antes de se dispersarem. A alma de William renasceu como Billy Kaplan, o filho mais velho de uma família judia reformista em Nova York. Um dia, ele estava sentado em frente à mansão dos Vingadores e conheceu sua heroína favorita, a Feiticeira Escarlate, que o encorajou a enfrentar de frente seus problemas e ele acabou enfrentando um garoto que fazia bullying pela sua sexualidade. Nessa hora, seus poderes acabaram se manifestando e ele quase matou o moleque sem querer. Assim como sua mãe, o Wicano tem a capacidade sobre-humana de distorcer a realidade e manipular energias místicas. Ele foi descrito como um portador do caos e filho do caos, graças a essa herança dos poderes da Wanda. Quando ele acessa plenamente seu potencial como Demiurgo, seus poderes alcançam níveis quase ilimitados, permitindo ele visualizar diferentes linhas do tempo e apagar seres da existência. Já foi dito que ele vai ter a capacidade de reescrever as próprias leis da magia em todo o universo Marvel e é uma das grandes potências dentro da sua realidade. Mas já que estamos falando de crianças prodígio, a primeira criança da Marvel conta com um dos nascimentos mais complicados vistos nas páginas dos quadrinhos. A Mulher Invisível correu risco de vida durante a gravidez de Franklin devido a uma energia desconhecida em seu sangue. Para salvá-la, Reed Richards e sua equipe foram até a zona negativa para obter a vara de controle cósmico de Reed e usou a energia para estabilizar Susan, permitindo o nascimento seguro do seu filho. Franklin nasceu um mutante com poderes de manipulação da realidade a nível nunca antes visto até então, e manifestou seus poderes cedo. Mesmo no inferno ele foi capaz de ferir o Mephisto, já empurrou um celestial como se não fosse nada, e criava realidades de bolso inconscientemente. Depois de alguns anos, agora mais velho, ele refez todo o multiverso com a ajuda do Senhor Fantástico e do Homem Molecular após as Guerras Secretas. O mesmo conta com feitos como matar celestiais, ressuscitar galactos, e é descrito como o maior criador e o maior destruidor, e tem um destino importante a cumprir dentro do cosmos. Ele está cotado para ser o último ser dessa encarnação do cosmos da Marvel, assumindo o mesmo papel que Galactus assumiu antes e ser uma entidade no próximo universo que virá. E continuando a falar de filhos poderosos, em oitavo na lista eu coloquei o Legião. David Heller é filho de Charles Xavier e Gabrielle Heller, uma diplomata israelense, mas seu nascimento foi um segredo muito bem guardado e Xavier só descobriu seu filho anos depois. Mas há pequenos indícios de que seu nascimento foi planejado pela Moira e pelo Xavier, que juntos buscavam um mudante com habilidade de distorção da realidade, coisa que eles acabaram conseguindo. Ironicamente, a Moira também teve um filho manipulador da realidade. Mas enfim, quando David era criança, enquanto morava em Paris, um grupo terrorista invadiu a sua casa e assassinou seu padrasto diante dos seus olhos. O trauma despertou seus poderes psíquicos, permitindo que ele matasse os invasores, mas também absorvesse a mente de um deles, o que o deixou catatônico por também sentir as suas mortes. E o trauma dividiu tanto a mente do David que criou várias personalidades, cada uma controlando um poder diferente graças à sua mutação, que é a de gerar novos poderes. Então, além de manipular a realidade, ele conta com centenas de outros poderes, mas aqui eu só vou focar no tema do vídeo. Ele tem duas personalidades que podemos dizer serem as mais poderosas. Uma delas é o Legião, ou também chamado de Legião Verdadeira. Essa é uma personalidade que pode distorcer a realidade e tem manipulação do tempo. Também conseguiu remover o Deus Ancião do Limbo da existência, um ser tão temido pelos Senhores do Inferno e pela magia. A mesma magia que no Limbo conseguiu derrotar Dormammu, então era sim um ser muito poderoso. De acordo com outros personagens, essa personalidade também tem o poder de acabar com o universo e de acordo com o Ciclope, ele destruiu a realidade em uma ocasião. A outra personalidade é chamada de Moira, criada quando o Dr. Nemesis tentou consertar o cérebro do David. Ele também estava deletando as personalidades alternativas em seu cérebro, e assim a sua mente se adaptou e criou um anticorpo psíquico na forma de Moira. A Moira distorceu todo o universo 616, construiu um lugar específico para o Legião e colocou todo o resto do universo dentro de uma caixa. Ela é onipresente e capaz de controlar o aspecto fundamental da realidade no universo inteiro, sendo até então a maior personalidade em questão de poder do personagem. Mas voltando a mutantes que não foram tão bem explorados, em nono eu coloquei Mad Jim Jaspers. James Jaspers nasceu em Londres e se tornou um político muito influente, até mesmo recebendo o título
de cavaleiro da rainha Elizabeth II. Mas preocupado com a crescente presença de super-humanos, ele começou a pressionar o parlamento para agir contra essa ameaça. Seus discursos foram financiados por um mutante chamado Sebastian Shaw, e durante um evento social, ele percebeu que possuía poderes ao transformar vinho branco em vinho tinto. Aos poucos, os poderes de Jaspers foram se descontrolando e distorcendo a realidade, forçando os heróis a lutarem contra ele. Quando seus poderes, quanto mais ele usa, mais poderoso ele fica e mais insano ele também se torna. Assim, o seu estágio inicial é muito mais fraco do que a maioria dos heróis, mas com o tempo ele é uma ameaça de destruição do multiverso. Ele criou uma distorção da realidade que foi descrito por Merlin como uma ameaça ao próprio Omniverso. Ele mudou todos os acontecimentos da vida do Capitão Britânia e por aí vai. O Tribunal de Desenvolvimento Dimensional destruiu um universo inteiro para detê-lo, e mesmo assim não foi o suficiente. Nem mesmo o poderoso Franklin Richards conseguiu avaliar o quão poderoso ele é. Ele foi capaz de ressuscitar facilmente personagens mortos e criar suas próprias formas de vida sencientes. Ele acabou sendo derrotado e nunca mais se tornou um personagem recorrente das HQs, justamente por ser absurdamente forte. Até onde eu sei, sua última aparição foi na Era de Krakoa, mas não demonstrou ter poderes e não teve uma participação relevante quando retornou. Mas indo para o 10º na lista, eu coloquei o desconhecido e também muito poderoso Marquês da Morte. Clyde Jr. foi o primeiro mutante do seu universo, a Terra 1219, e logo o primeiro mutante foi um dos mais poderosos de toda a Marvel. Ainda quando era jovem, ele trouxe seu pai de volta à vida, o que aterrorizou tanto a sua mãe que ela o atingiu na cabeça com um castiçal. Isso fez com que ele tivesse danos cerebrais permanentes e, no morar em um asilo, e lia diariamente histórias em quadrinhos. Um dia, algumas enfermeiras que não tinham nada melhor para fazer tiraram seus quadrinhos, então ele respondeu trazendo os personagens da Marvel para sua realidade. Um deles foi o Senhor Fantástico, que ao voltar para sua própria realidade, ele colocou o Clyde de lá em um local controlado para não correr o risco dele despertar seus poderes e virar uma ameaça. O que aconteceu cedo ou tarde? Após acordar, ele dedicou 1 bilhão de anos ao domínio do tempo e do espaço, se tornando o Marquês da Morte, um destruidor de universos. Durante a sua jornada, ele chegou à Terra 616 e tornou Victor Von Doom como seu aprendiz, ensinando seus conhecimentos antes de partir para continuar sua destruição. Então o Dr. Destino só é tão brabo do jeito que ele é por causa de tudo que ele aprendeu com o Marquês. Mas o Marquês voltou anos depois e ficou extremamente decepcionado com o Destino, e como ele não tinha conseguido lidar com o Quarteto Fantástico. Eles entraram em combate e o Marquês criou uma ilusão onde o personagem viveu 5 anos de felicidade, mas na realidade apenas 5 segundos haviam se passado. Em seguida, o Marquês destruiu a Lativéria e jogou o Destino moribundo no passado, onde parecia que ele ia ser devorado por um Megalodon. E isso são só alguns exemplos. O personagem só foi parado por conta da genialidade do Destino em se recuperar e voltar a ser um aprendiz do Marquês sem que ele soubesse, o traindo depois, mas principalmente por causa do Clyde do passado. Lembrando que esse Marquês atacando todo mundo e destruindo universos é de bilhões de anos mais velho. Os dois lutaram, mas a experiência do futuro fez ele vencer, mas ele ficou tão exausto que não só foi derrotado, como foi morto no final pelo Dr. Destino, que se revelou como um traidor. Mas outro mutante insano e de outra realidade é Matthew Malloy, um mutante da realidade 14.923. Matthew e sua esposa Jules viviam em Charleston quando a Terra foi atacada durante a invasão Skrull. Durante uma discussão, Jules foi morta por uma explosão de uma nave Skrull, e antes do próprio Matthew ser morto, um Helicarrier da SHIELD foi lá e destruiu esse Skrull. Um ano depois, ele se mudou e reencontrou a sua cunhada, Alana, e ainda traumatizado com a perda da sua esposa, as suas emoções saíram de controle e os seus poderes mutantes se manifestaram pela primeira vez. Isso causou uma explosão devastadora que destruiu tudo ao seu redor e matou Alana, deixando ele paralisado no local onde foi achado pela SHIELD e onde novamente perdeu o controle e matou a todos. Ele foi encontrado um pouco mais tarde pelos mutantes, que reconheceram a sua força como igual à do Franklin Richards, a Fênix e Nate Grey. Mas a SHIELD lançou um ataque aéreo, aparentemente matando Matthew, Ciclope e a magia. Matthew acabou voltando à vida graças aos seus poderes e se teletransportou para a escola Jean Grey, onde em pânico acabou matando a Emma Frost. No fim, todo mundo partiu para cima do personagem, mas ele acabou matando todo mundo com extrema facilidade, até que não restou outra opção. A mutante Tempos viajou no tempo e, com a ajuda do Professor Xavier, impediu que os pais de Matthew se conhecessem, apagando sua existência do presente e revertendo todas suas ações. No fim, o personagem era tão poderoso que não restou nada além de apagá-lo de todo o tempo e espaço. Mas para finalizar a lista de hoje e continuando com mutantes de outras realidades, a Miranda, da Terra 61.403, tem potencial para ser a mais poderosa dessa lista, a mutante nível Omicron. Ela foi recrutada para os X-Men após despertar os seus poderes mutantes, e depois que o Fera analisou as suas habilidades, disse que o seu nível era sem igual. Miranda saiu em algum momento e reapareceu décadas no futuro distópico, onde revelou a extensão dos seus poderes. Ela possui a habilidade mutante de alterar a realidade ao seu redor, beirando capacidades divinas. Ela tem plena consciência de que é uma personagem de uma história em quadrinhos e até usa essa habilidade para alterar a história de seu mundo. Então ela não está simplesmente alterando a realidade, está alterando a própria HQ para que as coisas aconteçam como ela quer, e isso supera muito todos os outros que eu falei até agora. Mas esse foi o vídeo de hoje. Se curtiu, deixa o like aí embaixo, me fala qual é o seu personagem favorito da lista e qual você acha que é o mais poderoso. Manda o vídeo para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu e até a próxima!